Olá, seja muito bem-vindo à B4. Você está em mais um podcast que discute a sustentabilidade, o mercado de carbono, a economia verde, como a gente pode contribuir com um mundo melhor a partir das ações sustentáveis. E hoje nós temos aqui como convidado o Carlos Alexandre, ele que é da Carbon Match, vai falar um pouquinho a respeito da empresa, dos desafios e desse mercado também que tanto nos interessa. Carlos, seja muito bem-vindo aqui ao podcast da B4. Obrigado por ter aceito o nosso convite. A satisfação é enorme, a gente está com vocês aí desde o início. Pois já. é. Temos a satisfação de ser, inclusive, uma das auditorias que homologadas na B4, né? Como primeira parte, para averiguar os projetos que chegam lá também. E nós estamos aí nessa evolução agora, com a aprovação da lei do mercado de carbono, a taxonomia, o decreto, enfim, aí finalizando. A gente começa a ter um quadro legalista mais estruturado para a gente poder ter um empenho aí em oferecer para o mercado créditos com integridade. Sim. Me fala um pouco da Carbon Match, né? O que é a empresa, quando ela surgiu, para depois a gente traçar essa trilha de conhecimento. Então, a Carbon Match, ela nasceu como uma Climatech. Uhum. Né? O nosso foco também, assim como um dos conceitos dentro da B4, é finanças regenerativas, e nós buscamos justamente estruturar, através de tecnologias em sustentabilidade e de sistemas de gestão integrados de sustentabilidade, parâmetros que possam oferecer a garantia de desenvolvimento da descarbonização do mercado de carbono, com a garantia de lastro em compliance documental. Então, há uma afinidade muito grande entre a filosofia que a Carbon Match vinha adotando e a filosofia da própria B4. Essa sinergia ela é muito rica. Óbvio, nós somos especialistas na área de inventário, na área de auditoria, então a gente tem uma equipe multidisciplinar. E junto da Carbon Match, no desenvolvimento da descarbonização, nós temos ainda outros serviços que englobam o patamar do que é a proposta da empresa no mercado, que é, na verdade, se transformar num grande marketplace com um hub de parceiros que são, a gente chama o nome desse hub é Brian Skill Green, não, que são mentes com habilidades verdes, né? Uhum. Que são os maiores especialistas na área hoje aí, por exemplo, o próprio Dr. Marcelo Misicosi, que é meu sócio, é um especialista na área de compliance, M&A, entre outras coisas, a doutora Renata Franco, que é um dos maiores nomes da OAB no Brasil hoje em direito ambiental, e outros parceiros que são também empresas que são stakeholders dentro da cadeia de desenvolvimento de projetos de sustentabilidade. A gente também não tenta concentrar também, querer fazer tudo, porque isso é uma coisa que acontece muito com os concorrentes nossos de mercado. Não vou citar, mas assim, a maioria deles hoje aí, inclusive os ex-unicórnios aí, que receberam da Shell, que receberam do Santander um dinheiro, já vão saber quem é agora, né? Perderam concorrência para nós, já. Porque a proposta deles é uma proposta focada no florestal. A Carbon Match, ela está olhando para o seguinte: o florestal é muito importante, a conservação é muito importante, mas o maior desafio que nós temos é na cadeia produtiva, na cadeia industrial. É ali que está o impacto, que está a pegada. E é ali que a gente tem que trabalhar para conseguir alcançar parâmetros de sustentabilidade que não se identifiquem, né, não se qualifiquem como esse grande greenwashing que nós vemos hoje no mercado aí institucionalizado, né? Queria que você falasse um pouco da relação de vocês com a B4, enquanto uma auditoria independente. Explica essa questão de primeira parte também, para quem não entende, para a gente tentar traduzir de uma maneira bem simples. Então, a nossa estratégia com a B4, ela é muito interessante, porque a B4, ela estruturou o quê? Um parâmetro e um regramento com diretrizes muito claras para garantir a integridade dos créditos que seriam oferecidos através da plataforma da B4, para dar segurança para o mercado, né? E o nosso papel é justamente de fazer essa pré-análise. Então, inerente a ser um crédito que já veio de uma Gold Standard, de uma Verra, de qualquer outra certificadora, eu citei aqui as, né? Ele passa por um crivo de análise também nossa da primeira parte, para que daí, dentro das diretrizes e exigências que a B4 faz, ela tenha segurança total para poder identificar também qual é o perfil daquele crédito.
Porque os créditos de carbono hoje, se você olhar no mercado de uma forma geral, você encontra créditos de $1, de R$ 1 e créditos de $600. E o que diferencia esses créditos? É a integridade que você tem nos projetos que estão gerando esses créditos de fato e de direito. Agora me fala um pouco dos desafios. Não é fácil ser auditor do mercado de crédito de carbono, né? Até porque a gente passou por uma crise de segurança, muito porque tinha muita gente fazendo muita coisa errada, e ainda tem, a gente sabe disso, né? Então é um mercado desafiador, de pessoas que ainda não entendem exatamente o que é esse mercado e a potencialidade. Eu queria que você falasse um pouquinho desse desafio. Acho que o maior desafio que a gente tem hoje é a pressa que quem é proprietário de uma área que tem potencial de gerar um crédito de carbono, de querer colocar ele rapidamente no mercado. Porque essa pressa impõe a eles o quê? A necessidade de querer que as coisas sejam feitas de forma assodada. E que às vezes nós encontramos aí os hiatos de qualidade na performance da estruturação e do lastro documental de compliance que dá garantia para o crédito. E aí toda vez que você tenta forçar uma certificação e a auditoria ela também é mais leniente sob o aspecto de avaliar determinados documentos que fazem parte do processo de análise, você acaba criando justamente esse disparate de créditos que muitas vezes não tem segurança jurídica. Então, ou você tem uma falha grave, por exemplo, na identificação cartorial com relação à propriedade da área, falando de áreas florestais, por exemplo, né, que geram aquele crédito, ou até se é dentro de um padrão, por exemplo, de uma cadeia produtiva de uma indústria, se as informações em compliance transversais, através de todos os frameworks que nós temos hoje, que devem ser considerados como EFRAG, TCFD, o SASB, que são outras subcertificações que fazem parte do contexto, e quando a gente fala de crédito de carbono, é muito importante entendermos que o crédito de carbono ele diz respeito a essa questão da segurança jurídica do processo. E ele é uma contabilidade ambiental com a contabilidade financeira. Então a gente está falando de algo muito sério. Os próprios ODSs, que hoje são partes do processo de análise dentro dos créditos de carbono, que trazem o que a gente chama de adicionalidades para ampliar a valoração do crédito, devem ser avaliados dentro de um critério também acompanhando se realmente aqueles ODSs têm base em práticas que alcancem o objetivo que está ali estabelecido e as diretrizes que a própria plataforma 2030 do painel intergovernamental e da ONU estabelece como os critérios dos ODS. Então, assim, o maior desafio é, primeiro, você ter uma equipe que tenha o conhecimento, né, o entendimento de como funciona esse processo, e mais do que isso, que esteja comprometida em desenvolver projetos pela integridade e não pelo volume e facilidade de disponibilizar rápido oferta de crédito no mercado. Vocês têm uma atuação com a E4, né, que é essa questão da auditoria independente, mas vocês têm também um trabalho daquele que ainda não chegou na B4. Me fala um pouquinho dessa atuação. Como é que é quando alguém chega e fala, eu tenho a intenção, eu quero, como é que a abordagem, o trabalho de vocês a partir de então? Nós estamos atendendo alguns clientes importantes, como a Diax Capital, por exemplo, que também é uma empresa de capital e que ela tem um braço, né, voltado, a Diax Carbon e a Bionex, que tem um braço voltado para a questão da geração de crédito de carbono. Tá. Eles já geraram aí um volume gigantesco em CPR verdes e a gente tem um projeto Guardians, que embasa todo esse projeto. E nós estamos passando agora pela fase de executar o projeto de crédito de carbono dessas propriedades também. Ela já tem o CPR verde, reconhecido na B3, o que facilita muito, porque a partir do momento que você tem a CPR verde, você tem uma garantia da questão cartorial, porque a B3 ela tem também um crivo lá muito rígido para que o CPR verde possa ser também concedido. Então já é uma fase importante de compliance que a gente tem e recebe ela já com segurança por integridade, né? Do próprio sistema de compliance da CVM, da B3, que emplacam ali as regras do CPR verde, inclusive com a legislação hoje vigente. Então, nós estamos trabalhando, nós estamos desenvolvendo não só esse caso, como desenvolver também outras propriedades que nos procuram justamente para falar qual é a viabilidade
de executar o projeto. E a CarbonMatch, ela tem uma parceria agora com metodologias de ponta, né? Então a gente trabalha com uma certificação blockchain também, Legal. que também é homologada, B4, onde a homologação da ACCICLE também teve assim uma sinergia muito grande, porque toda a estrutura da B4 é no blockchain, né? Então a gente sabe que o blockchain ele traduz justamente o quê? Uma segurança de integridade muito grande com a rastreabilidade de todos os processos. Então não tem como você fazer nada dentro de um projeto que passe escondido ali. Mesmo que haja uma fragilidade no projeto, seja um ponto fraco na SWOT do projeto, ele está documentado ali, demonstrando, ó, esse projeto ele tem as vantagens A, B, C e D, tem as fragilidades X, Y, Z. E isso acontece, Faz parte. comum. O importante é a gente ter a clareza de saber, e aí sim, você ter um plano de ação, de contingência, para salvaguardar a questão. Por exemplo, qualquer área verde, você tem que ter o quê? Um sistema de desenvolvimento de projeto de crédito de carbono, onde você tem lá a previsão dos seguros contra incêndio, sistemas de contingência para atender as demandas de emergências climáticas no caso de incêndios florestais. Então você tem uma série de critérios de segurança que são pontos fracos de um tipo de projeto que é, por exemplo, de manutenção de floresta. E você tem que ter aquilo, tem que ter um monitoramento via satélite, você tem que ter também um projeto de avaliação constante desse crédito de carbono. E a nossa metodologia é totalmente diferente de Verra, de Gold Standard, de todas as outras certificadoras que nós temos no mercado hoje. Assim como a metodologia nossa de análise para a geração de inventário. Por quê? Nós trabalhamos com inventário, com parceria com uma universidade, com especialistas norte-americanos. Utilizamos satélites internacionais vinculados à NASA, tá? E a gente tem a qualidade de averiguação de até 5 metros de altura, e você conseguindo verificar, através do sistema de sensoriamento remoto hoje moderno, com a tecnologia norte-americana, a gente consegue analisar tipo de vegetação, estágio da vegetação, até os detalhes de evolução, seja a vegetação, solo. Então a gente faz tanto o blue carbon como faz o carbono florestal, né? Entre outros. E a gente está trazendo justamente esse critério da tecnologia como o diferencial para lastrear, porque a partir do momento que você tem um blockchain, uma tecnologia de sensoriamento remoto de alta performance, você tem o que? A garantia documental, porque eu não tenho como inventar uma imagem de satélite com os cálculos que são os cálculos parametrizados pela NASA. É o satélite da NASA que dá o parâmetro. É ela que está respondendo ali. E eu vou cruzar daí com a metodologia, por exemplo, do Dr. Stewart, né, e da doutora Andrea para os outros, que são da nossa equipe técnica norte-americana, que conseguem daí traduzir qual é o potencial de carbono, de blue carbon que você tem de cada área com base nessa tecnologia. E tudo isso a gente ainda tem um monitoramento perene, anual, de cada situação. Nossa estratégia não é uma estratégia de certificação igual às demais, que tem validade de 3, 4, 5 anos, e aí você tem que fazer o projeto todo de novo. Não, você faz a certificação só uma vez. O que você tem são as auditorias anuais. Como é qualquer auditoria ISO. Todas as auditorias ISO hoje no mercado, elas estabelecem os critérios, os parâmetros, se implementa, passa-se pela análise da auditoria de primeira parte, que é o caso que a gente faz, né? Ela é aprovada e aí todo ano a equipe vem averiguar se os parâmetros e diretrizes estão efetivamente sendo aplicados e os resultados daquilo correspondem ao critério. E assim que deve ser o crédito de carbono. Outra coisa também é que nós não atuamos numa estratégia de análise de inventário e nem da análise depois de certificação sob o aspecto de que você tem só o carbono gerado depois de um período de 1 ano de análise. Não, a gente consegue fazer a certificação imediata do crédito por causa do lastro material que nós temos, tá? E a gente ainda consegue um retroativo de 5 anos. Então, se você tem uma floresta lá, com o nosso sistema, você já consegue sair com 5 anos de lote de carbono de cara para ser oferecido no mercado. Então, para completar a pergunta que você fez, eu vejo que
o que a B4 imaginou quando ela se estruturou para o mercado, nós, por exemplo, da CarbonMatch e da Cecicle, que é a certificadora, Sim. estamos conseguindo configurar como os serviços ideais que eram o esperado. A B4 ela se estruturou para ter um controle sobre a qualidade desse crédito que vem para a Bolsa, Sim. para ela garantir essa segurança e valoração também, para Claro. quem tem o interesse de adquirir o crédito, mas na esperança também de constituir uma melhoria do mercado no formato de como ele estrutura esses créditos. E nós estamos vindo justamente com esse diferencial, né? E, para completar, nós acabamos de ser chamados, estamos compondo um hub, que é o primeiro hub de sustentabilidade e inovação tecnológica da América Latina. Está aprovado e ganhou um prêmio do FINEP, primeiro lugar dos projetos financiados pelo FINEP e BNDES, que é dentro do Parque Tecnológico do CPQD, em Campinas, um dos maiores polos de tecnologia. Sim. E toda aquela infraestrutura lá está disponibilizada com outras startups e iniciativas de empresas que transversalizam a discussão da questão da descarbonização, seja através de sistemas ESG, dos sistemas de, nós no caso, blockchain, outras iniciativas que são bastante interessantes e que estão acontecendo. Então, a tecnologia, que é o berço da B4, berço total, blockchain aí, né? Com certeza. Ele é justamente, eu acho que o ponto fora da curva que vai fazer com que as coisas aconteçam e a gente tenha integridade dentro do mercado de carbono no Brasil. Falando de mercado, a gente, ano passado, a aprovação da lei, né, que traz aí à luz o mercado de carbono para uma regulamentação. Óbvio, tem algumas fases aí que estão em andamento e vão se estender pelos próximos anos. Eu queria que você falasse um pouco a respeito de como você vê o mercado a partir dessa regulamentação e o fato da gente agora ter uma lei também traz a discussão mais à tona. Então, acredito que isso também é uma janela de oportunidade para a gente falar e conscientizar, né? Sim, o Brasil, com a regulação, né, com a lei, o SBCE, ele, primeiro de tudo, ele se alinha aos critérios internacionais. Sim. Porque se a gente tinha uma dificuldade de venda dos créditos hoje para os grandes players internacionais que estão muito mais ávidos pelo crédito de carbono, porque eles já implementaram uma política de descarbonização e ela está institucionalizada, né, no mercado europeu, canadense, norte-americano. Com a estruturação do Brasil, a maior credibilidade daqui para frente dos projetos nacionais, porque eles vão estar dentro das diretrizes internacionais, porque o mercado nacional ele internalizou aqueles parâmetros que são exigências para constituir a lei, né? E a gente ainda tem a taxonomia, que ela agora também o decreto traduz essa percepção de entender os setores. Porque uma coisa é fazer um projeto de descarbonização para a indústria automobilística, que envolve desde produção até a remanufatura, que é um grande pulo do gato, ainda mais com a aprovação da ENEC, que é a Estratégia Nacional de Economia Circular. E a gente está falando de recursos federativos, nós estamos falando de recursos de fundo do clima, que estão sendo disponibilizados já agora pela Caixa Econômica Socioambiental, né? Projeto Socioambiental da Caixa, pelo BNDES, com FINEP e outras iniciativas dentro do BNDES, o próprio fundo direto, os fundos ESG internacionais, europeus, norte-americanos, canadenses, que têm interesse também de investir em projetos de carbono, porque você tem o quê? Você tem um enquadramento da tipologia da operação da empresa e você consegue daí identificar os mercados que tem maior potencial de implementar uma política de ESG com um projeto de descarbonização, que são coisas diferentes, né? ESG é um processo, né? A descarbonização é uma operação, né? E que isso se traduza realmente no quê? Primeiro, na empresa conseguir, no primeiro momento, compensar o impacto que ela causa, né? Num segundo momento, ela tentar neutralizar o impacto dela, e no último momento ela poder estar gerando excedente e ela poder colocar isso disponível para o mercado. Agora, o que é mais interessante é a estratégia da CarbonMatch. É não oferecer para o mercado aberto, é para que ela ofereça dentro da cadeia produtiva da qual ela faz parte. Então as próprias empresas... retroalimentarem, né? Porque a própria empresa que necessita do crédito de carbono, como uma grande produtora, né?
ela vai oferecer para a indústria do aço, por exemplo, que tem grande demanda, dentro do sistema dela. E isso faz com que você tenha na economia circular, na estratégia de economia circular, que é berço também para o mercado de crédito de carbono, um canal onde você tem fomento monetário de outras iniciativas para viabilizar os projetos, porque o problema é a falta de dinheiro para você fazer um projeto de descarbonização. Ele não é um projeto relativamente barato, e ele não é barato pelo custo do inventário ou pelo custo da certificação. Ele se torna caro porque muitas vezes a empresa ela tem que rever a operação. E rever a operação, mudar maquinário, mudar sistema, né? A própria cultura organizacional, que já é difícil. É um custo alto, às vezes, para a empresa. E nesse processo, como vocês têm sentido o mercado mais aberto a ouvir? Que tinha um momento que nem ouvir eles queriam, né? Não é para agora, o mercado hoje está ouvindo mais? Olha, quando a gente fala de mercado, eu acho que é muito generalista, né? Vamos tentar setorizar um pouco a questão, porque eu acho que isso, aliás, é do seu conhecimento, porque você acompanha isso da B4, mas você está fazendo o papel do entrevistador, você está me provocando aqui. Às vezes eu pergunto que eu já sei, mas tem que perguntar. Exatamente, a questão é a seguinte, a questão setorial, né? Por isso que a taxonomia é importante. Porque primeiro ela estrutura perfil... Dá a César o que é de César. Exato, do setor, né? Quem deve X e tem que pagar Y dentro do seu processo. Então, como que ele tem que adotar, né, premissas para poder alcançar a descarbonização dentro do seu formato de operação. Segunda coisa é o fato de que a gente tem mercado financeiro e mercado produtivo. São coisas diferentes. Claro. O mercado financeiro ele é muito importante porque ele é, na verdade, o lastro que investe num projeto de produção. Então, se um projeto de produção ele tem uma projeção para crescer, o investidor vai falar, não, vamos lá, vamos botar dinheiro ali, porque ali o nosso equity vai ser em X tempo. É matemática financeira e é o quê? Investimento. O cara ele quer investir, ele quer lucrar no menor tempo possível, no maior percentual possível, certo? Então, uma coisa é o mercado financeiro, como ele está olhando para o mercado de carbono. E o mercado financeiro ele olha pelo viés do compliance. Porque toda a liberação de dinheiro, até do Fundo do Clima Internacional, por que nós recebemos uma verba gigantesca lá na COP28 e o governo não conseguiu aprovar nenhum projeto? Quem que é o custodiante principal? É o Deutsche Bank. O Deutsche Bank, meu caro, o compliance do Deutsche Bank é altamente criterioso. Não passa, Se você apresenta um projeto lá que não tem padrão, não passa. E é justamente o trabalho que a B4 se propõe a fazer, né? Constituir uma plataforma onde ela tenha propostas de projetos, seja para custódia, para gerar crédito, seja de créditos já prontos para ser oferecido no mercado, que alcancem essa qualidade para que o mercado financeiro, ou mesmo, porque muitas vezes um grupo empresarial, ele tem dentro do seu conselho um fundo investidor ESG de fora. Sim. E o fundo ele coloca os critérios. E ele fala, não vai comprar ali porque eu não vejo vantagem aqui. Ele quer ver a garantia a segurança jurídica que lastreia o valor do crédito de carbono. Então, são dois momentos. O mercado ele virá com investimento dentro de projetos que denotem integridade em compliance jurídico e segurança jurídica. Não tenha dúvidas disso. E isso é um momento de evolução que está acontecendo e desenvolvimento, porque nós estamos na maturidade do mercado de carbono. Acabou de ser aprovado agora. Então, agora no final do ano, que passa a valer para o ano que vem, uma série de exigências. Então, a coisa está correndo. Está havendo, eu vejo assim, vou te falar de coisas que eu estou ouvindo. Está havendo um movimento fortíssimo do mercado financeiro olhando para quais projetos têm integridade com segurança jurídica para a gente poder ir lá e colocar o dinheiro. Por outro lado, a gente tem no mercado regulado um grande ápice. Porque os projetos que podem se conciliar com os projetos governamentais. O Brasil lançou várias questões. O Plano Nacional de Biodiversidade, a Estratégia Nacional de Economia Circular, né, o próprio SBCE.
Então, o pagamento por serviços ambientais, a política nacional está sendo Sim. revista com base na SBCE, na taxonomia e no mercado de carbono. Então, o que acontece? O governo ele também reestruturou o parâmetro, porque o BNDES, como o canal de catalisador de desenvolvimento econômico no país, atrelado à sustentabilidade, estabeleceu e conseguiu estruturar recursos que estão sendo disponibilizados através desses planos e que vão beneficiar as cidades. E você pode fazer projeto casado de mercado voluntário com mercado governamental ao mesmo tempo, né? Mas a estruturação do mercado regulado, ele acaba trazendo segurança para o mercado voluntário. Sim, também de carbono, porque ele passa a estabelecer o quê? Quais são parâmetros, diretrizes, que são ali as referências que já vão denotar a valoração de um determinado crédito em detrimento de outro, de acordo com a sua origem. Falando dessas mudanças futuras, da perspectiva futura do mercado de carbono, eu queria que você falasse um pouco a respeito de como é importante também as empresas se aliarem. O que a Carbomet fez com a B4 foi se aliar em torno de um propósito, né, do mercado que a gente acredita. Né, e hoje vocês são certificados pela B4 para fazer esse papel que é fundamental, que é a auditoria de primeira parte das empresas interessadas, dos projetos interessados. E você falasse um pouquinho a respeito dessa união, da importância de caminharem juntos no mesmo propósito. Bom, primeiro eu vou começar a responder ainda finalizando a pergunta anterior do mercado financeiro. Ocorreu agora em Nova York um encontro com brasileiros, inclusive, com o mercado financeiro brasileiro, que foi a Climatex Summit lá, né? E o pessoal saiu olhando para um mercado em torno de 89 bilhões de dólares que vão ser disponibilizados para o mercado Climatec no Brasil. Olhando para o Brasil já. Olhando só para o Brasil. Tá? Quando a gente fala Climatec, ele é diferente das outras techs, que GovTech, né, que a gente tem na configuração aí das inovações tecnológicas. Por quê? Quais são as tecnologias em sustentabilidade que vão estar oferecendo o tipo de projeto que consiga dar maior qualificação, né, e segurança na descarbonização. Então, isso é uma dinâmica muito grande. Porque a hora que o dinheiro vem para novas ideias e inovações disruptivas que alcançam melhores resultados no padrão de desenvolvimento de projetos, das operações, porque às vezes não é o projeto de descarbonização não é só você fazer a certificação e o inventário. O projeto de descarbonização ele tem a ver com como você melhora a operação para ela emitir menos, ela tem mais eficiência energética, eficiência hídrica, né? E entre outros, customização de o ideal é que a compensação se tenha remanufatura e reutilização. Tenha tempo de validade, né? Que depois ela passe a emitir, né? A ser carbono neutro, né? Exatamente. Então, isso é muito interessante. Aí, a partir daí, a gente vem para uma evolução de alcançar, estabelecer critérios de metas para você poder atingir os objetivos de equalizar o mercado. Quais são as tipologias e novidades de projetos que vão estar aí como pacotes, né, para o mercado internacional, para essa relação internacional e a oferta, que vai ser a demanda natural, né? Então, a B4, ela vem se transformando, né? Em 2 anos que a gente está numa relação com a B4, eu vejo o envolvimento, o investimento em tecnologia, na ampliação da sua equipe, né, especializada na área também de conselho, de diretoria, ampliando a sua estratégia de atuação para justamente hoje, com a tecnologia que ela já conseguiu estruturar, estabelecendo métricas, modelagens, né, seja de custódia, seja de oferta direta de crédito de carbono, né, ela também agora está se colocando com vamos falar assim, o core competency de posicionamento de mercado através de seu C-level, coloca ela num patamar hoje diferente.
né? O que era uma dúvida antes sobre quando deu a explosão da B4 no mercado, hoje é um fato verídico, né? E que eu acredito que para o ano de 2026 nós vamos ter uma efetividade muito grande nos negócios que vão acontecer dentro do sistema da Bolsa. A Carbomet tem uma expertise jurídica que também é fora do comum. A gente falou aqui muito do corpo técnico ligado, né, aos processos de auditoria, mas o corpo técnico de vocês ligado à legislação também é muito forte e talvez seja uma das grandes qualidades também da Carbomet. Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso e de como vocês trabalham essa área também junto com os clientes. Então, eu criei a Carbomet como founder meio sozinho, né? Sempre nasce sozinho, startup é sempre assim. E na oportunidade eu prestei serviço para uma empresa que já teve conversas importantes, já esteve dentro do projeto da B4 também durante um período, pretende voltar agora, porque a gente está acompanhando umas mudanças que teve internamente lá, eles vão retornar com o projeto. Mas assim, eu já venho da área de relação governamental muito grande, né? Eu participei de conselhos de meio ambiente no Brasil inteiro, né? Como apoio técnico no Conselho Nacional de Meio Ambiente, no Conselho Estadual de Meio Ambiente de São Paulo, presidi o Conselho de Meio Ambiente de Campinas por 2 mandatos, ainda sou presidente de Câmara Técnica de Planejamento, fui diretor para conselhos de meio ambiente da ANAMA Brasil, que é a Associação Nacional de Órgãos Públicos Municipais de Meio Ambiente. E a gente tem uma transversalidade muito grande com o governo federal, seja no Ministério do Meio Ambiente e agora também muito no MIDIC, porque o MIDIC é que está aí coordenando os projetos efetivos dentro da indústria, né, e do comércio para a questão da descarbonização. Então, eu sou um especialista na área de gestão ambiental, que por si só tem cadeira do direito dentro da formação. Fiz uma especialização que eu estou em finalização na Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que é uma pós-graduação em Direito Ambiental. Iniciei o curso de Direito, inclusive, que a startup explodiu, eu tranquei matrícula, porque eu estou tendo que me dedicar 100% lá agora, né? Mas aí o legal manager da empresa que nos contratou para um projeto, que é uma pessoa que era ligada à Fiesp, da área ambiental da Fiesp também, e um advogado de alta performance também, ele acabou entrando como sócio da empresa, que é o Dr. Marcelo Mizucosi. Hoje ele não pôde estar aqui conosco, numa outra oportunidade ele vai poder aprofundar um pouco mais. Paralelo a isso, a gente tem dentro do Hub Brian Skill Green o escritório da doutora Renata Franco, que ela é a representante da OAB no Brasil, que vai para todas as COPs. Ela é todo ano ganhando um prêmio no mercado do direito como uma das advogadas femininas, né, que são referência, né, na América Latina aqui, uma pessoa com formação na França, uma pessoa que super, além de elegante, super elegante como forma da tratativa dela como advogada, muito reconhecida, e ela sempre foi o nosso braço de lastro também em cima da análise documental de projetos que a gente tem aí, né? O meu filho também, o Matheus, Dr. Matheus, ele é formado na área do direito pela Mackenzie, ele também tem pós-graduação na Politécnica em Direito Internacional e Ambiental, Direito Marítimo, a área do mar é uma área bem importante para nós também, né? Então ele é um dos nossos braços da área do direito e algumas parcerias que a gente tem também transversalizando aí com a academia. Eu busco sempre a academia, eu acho muito importante a gente trabalhar de forma transversal, entendeu? Com PUC, Mackenzie, né? A Unicamp, e a gente está ali em Campinas, então a gente está ali no... um berço ali, né? Um celeiro, né? A gente está ali no que a gente chama do Vale do Silício da América Latina, Campinas, né? O plano diretor de Campinas foi alterado para qualificar. Lá a gente tem o laboratório do síncrotron de partículas quânticas, a gente tem outros laboratórios importantes, o RIDS, que vai sair lá agora, um projeto fenomenal, e nós estamos dentro do CPQD também convidados como prestadores de serviço, nós somos convidados a estar no Hub, né? E a gente está orientando as startups no compliance,
Porque às vezes uma startup, ela tá ali e ela não tem noção da pegada ambiental positiva que ela tem um serviço de sustentabilidade. Ela acha que ela está com a tecnologia, só que a tecnologia dela traz lá eficiência energética, hídrica e outros ganhos, e ela não calculava Isso precisa ser calculado, né? Que interessante isso. Então, a gente está lá fazendo esse amparo, né? E juridicamente trazendo também toda essa leitura, porque nós participamos efetivamente, por causa dos conselhos, com o Adalberto Maluf, que é o secretário nacional de Meio Ambiente e Qualidade Ambiental Urbana. Então a gente vem acompanhando o progresso do Ministério. Eu trabalhei com a Marina, né, tive oportunidade. Eu trabalhei na Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2008 até 2011, até 2010, quando ela aprovou, ainda fiquei mais um ano lá. Fui trabalhar na Câmara Federal, dentro da Comissão de Meio Ambiente. Nós éramos técnicos de análise de compliance da estruturação e da criação da lei. Olha, pós-graduação melhor não tem, porque ali você debateu com todos os setores, a gente construiu, aprendeu com muita gente. E mais que isso, capaz, né? Entender os interesses Exato. também, né? Que tem, isso ajuda muito a gente a... E know-how, você sabe, né? A experiência da B4 fala por si só também, né? A gente acompanha, sabe a importância que vocês dão aí para essa transversalidade de discutir com outras mentes, né? As mentes brilhantes, a gente estava rindo ali fora das mentes brilhantes, né? Então, assim, você poder catalisar o conhecimento, né? Trocar conhecimento, nós não somos donos da verdade, tá? A Carbomet aprende com a B4 aprende com a Carbomet, que aprende com a C-Cycle, que aprende até com o concorrente, que aprende com o próprio cliente que está trazendo uma demanda. Então, assim, na verdade, a gente tem um ciclo de desenvolvimento intelectual, tecnológico e de inovação que ele é disruptivo porque a sociedade, ela sempre, historicamente, ela evoluiu tecnologicamente, né, nas guerras, um momento de grandes conflitos. E nós estamos vivenciando um grande conflito econômico e de mudanças climáticas. E é este conflito que nós estamos vivenciando é que nos fomenta, né, esse potencial de rompermos de forma disruptiva, né, aquele comodismo do tá tudo bem, vou vivendo a minha vida. Não, a gente tem desafios dia a dia. E isso é uma construção, e isso é muito legal, e isso é muito importante para o mercado. Queria que você falasse um pouquinho de inovação. Vocês têm um método inovador, tiveram um enorme trabalho, tenho certeza, para validar esse método, um corpo técnico muito grande, e um mercado que agora, com a lei, com mais pessoas interessadas, também exige inovação, exige atenção, processos tecnológicos diferenciados. Queria que você falasse um pouquinho a respeito desses desafios ligados à inovação dentro do teu mercado. Isso está sendo bem legal, porque está sendo agora, inclusive, o papel nosso lá no TECOA, né, no Hub TECOA de Campinas também, e na própria relação com a B4. Bom, pegando o gancho ainda da pergunta anterior, Sim. né, a primeira coisa e mais importante é integridade e segurança jurídica dos processos. Então, aí, finalizando, a nossa área legalista, ela busca estruturar qualquer tipo de projeto nosso com a base da legalidade. Isso em toda a sua dinâmica de estruturação. Então a gente tem um projeto chamado Legal by Design, onde a gente analisa qual que é toda a legislação que transversaliza sobre cada projeto e o perfil dela, para a gente poder ajustar e deixar e dar essa segurança jurídica no desenho até dos contratos, para que ali você tenha lastreabilidade. E aí, com as tecnologias que a gente tem do blockchain, né, do SaaS, nós temos agora, além da plataforma blockchain, a gente também está, em virtude da nossa parceria com a C-Cycle, que é a certificadora blockchain, então nós vamos ter o quê? Toda uma estrutura também de inventário em blockchain. Caramba. Então a gente já está nessa fase de desenvolvimento, que daí é a Carbomet que está desenvolvendo. Vinculado a isso, a gente tem uma SaaS hoje que já faz todo o ISD de uma empresa. Você não precisa ter... E ela tem uma integridade com cada departamento da empresa. E ela traz o resultado ISD de cada uma para atender as diretrizes SASB, TCFD, IFRS, né? O GRI, já trazendo, inclusive, os relatórios que são exigíveis para as empresas nesse sentido. Porque a grande dificuldade, às vezes, a boa prática bem feita,
ela basicamente vai te enquadrar em todas as normas, né, nacionais e internacionais. Agora, tem essa coisa chatinha, né, de, pô, aqui é o GRI, aqui é o SAS, é isso que às vezes confunde e atrapalha o processo, né? Então, aí na inovação vem muita coisa assim, por exemplo, se você pegar aí uma grande do mercado, né, que vende software, SAP, por exemplo, Uhum. né, o que vai acontecer? Você fala, eu preciso fazer uma integração aqui com outro software, ela não vai querer te abrir. Ela quer vender a Lógico. customização para integração, porque elas querem defender o mercado delas. O nosso desafio é justamente trabalhar os APIs. Então a gente, além de desenvolver softwares especializados para o ISD, para as auditorias de inventário, para a certificação envolvendo blockchain, SaaS e outras modalidades de tecnologia que estão acontecendo, a gente ainda também trabalha na parceria com o CPQD justamente os APIs que são necessários para você poder fazer a integração, porque esse é um grande ato também dentro da indústria. Sim. Você tem lá o RP, tem o SAP, tem mais não sei o que, outras técnicas, né? E aí nós temos além do blockchain, a gente tem o software supply também, que é uma parceria nossa com a Optel Vision, que é uma empresa canadense, e ela tem um dos softwares de supply chain mais poderosos hoje do planeta, que está em todos os países, e dentro desse software ela tem lá uma categoria chamada Carbon Trace, onde dentro de toda a cadeia logística de um projeto, ela traduz exatamente qual é a pegada de carbono que você tem em cada etapa da operação de logística e de desenvolvimento de produto dentro da produção. Então, o desafio da inovação é o quê? Primeiro, não é inventar a roda, não é você criar um novo site, cara, ser um unicórnio que inventou. Nós não precisamos inventar, o que a gente precisa é conectar. O que a gente precisa também é reconhecer. Eu não vou inventar uma outra bolsa para copiar a ideia. Não tem problema, copiar boas ideias sempre é bem-vindo, né, Mozart? Sempre é bom, né? Mas assim, para que eu vou inventar? Eu vou fortalecer a B4. E eu vou fortalecer a B4 como? Qual é o hiato? Aonde que ela tem demanda? O que eu posso fazer para complementar? Entendeu? Eu acho que esse que é o caminho. E aí eu tenho lá, vou falar DeepSG, vou falar um concorrente aí. A gente estava numa reunião lá dentro do TECOA e tinha 3 lá, nós somos concorrentes. Eu falei, gente, nós não somos concorrentes. 89 bilhões de dólares, a Deep não vai dar conta de fazer o projeto inteiro sozinha, a Carbomet também não vai, entendeu? Então o que a gente tem que ter? A gente tem que entender quem tem mais performance para determinado tipo de demanda. Qual é a demanda e qual é a tecnologia? Para mim o desafio de inovação é você traduzir cada vez mais aperfeiçoamento da sua tecnologia para atender com maior integridade, segurança jurídica e qualidade possível um determinado setor com aquela dinâmica de produto que você oferece. E com isso você traduzir uma descarbonização sem greenwashing, com qualidade, segurança, integridade, que ela possa se transformar ou numa mitigação também de nível, porque quanto melhor você mitiga mais, né, a sua neutralização mais rápido e, oxalá, né, a oferta de crédito de carbono dentro da sua cadeia. A melhor coisa que pode acontecer para uma indústria, né, eu não fujo um pouco das florestas, porque a floresta é óbvio, né, cara? Você tem a conservação ali, você tem um resultado. Mas a indústria, ela conseguiu alcançar isso customizando, né? E aí eu te falo uma coisa interessante da inovação, que é o ReFi, né? Que eu acho que é o berço do blockchain da B4. Porque a B4, ela pensa finanças regenerativas. Né? Ela transpira finanças regenerativas. Prega, dissemina. Exato. E ela foi uma influenciadora muito grande da Carbomet nesse momento, porque a gente tinha a pegada das finanças regenerativas e não explorávamos tanto esse conceito. A gente aprendeu muito com a B4, transformou algumas dinâmicas nossas com esse discurso, entendeu? Há várias formas de você investir no mercado de sustentabilidade, né? De forma a contribuir não só pelo retorno financeiro, mas pelo comprometimento e o compromisso que nós temos na preservação do planeta, né? Na equidade social, que um projeto de descarbonização ele traz toda uma estratégia de ODS ali, e você consegue fazer isso. Então eu acho que o desafio da inovação, na verdade, é muito mais essa correlação entre os pares que estão no mercado e não se verem como concorrentes, mas se verem como complementos ou como
parceiros em alguns projetos. Aliados. Exatamente, eu acho que esse que é o nosso desafio, né? Você falou da atuação junto com as empresas e desse trabalho de sensibilização. Eu queria que você falasse um pouquinho do nível de maturidade dessas empresas quando elas chegam até vocês. Já há um nível de maturidade do que tem que ser feito, já estão fazendo. Eu queria que você... E como vocês atuam dentro dessa jornada, em cada estágio que essa empresa chega. Vou dar um exemplo, por exemplo, de um comitê. Eu estou fazendo parte hoje de um comitê da SAI Brasil. A SAI Brasil é um grande órgão norte-americano e que ela está no Brasil, a SAI, né? Mas ela está no Brasil também. E ela é um órgão que ela está vinculada à indústria automotiva de forma transversal. Tá. E lá dentro tem os grandes players, Bosch, Volkswagen, Fiat, todos os grandes players da área da indústria. Saint-Gobain e tudo mais. Então, o que acontece? A gente lá, eu estou num comitê específico de remanufatura. E quando eu conheci esse comitê, eu fui convidado para ser palestrante no Paraná, porque esse comitê ele é Paraná e Santa Catarina. Ah, tá. Só que o que acontece? Os grandes players estão em São Paulo. Então a Bosch, que é de Curitiba, participava, mas na verdade está acontecendo aqui em São Paulo. E nós vamos criar agora o Comitê São Paulo também. Estamos tendo algumas reuniões importantes. E aí eu tive a oportunidade de palestrar 2 vezes lá para eles. A primeira eu falei do nosso projeto, falei da B4 também na oportunidade, que ela era o final da linha, onde a gente coloca lá, vamos vender lá o negócio, né? E aí a gente tem toda uma estrutura olhando para a indústria, né? Nesse sentido de nós conhecermos realmente o fator setorial. Então, o que está acontecendo? Nós conseguimos nos posicionar e estamos fazendo um trabalho, por exemplo, com a Bosch, na área de remanufatura, e na reunião que eu tive com a área de diretoria, já numa prévia agora, eles não têm informação. Então, você conseguir também estruturar o modelo de questionário que você leva. Como a gente está trabalhando com blockchain, pessoal, o Mozart está aqui do lado no estúdio, não está aqui com a gente, mas eu vou me dirigir a ele volta e meia aqui, né? Manda também, bala, né? Não tem problema. Então, Mozart, a gente tem discutido bastante, né? Isso dentro da B4 lá, com o Odair também, com a equipe de vocês, que é excelente. Você tem uma estruturação das empresas, o blockchain, ele te dá essa questão, ele necessariamente, por ser uma programação de rastreabilidade, é questionário, resposta, averiguação do questionário e você integra na sistematização do registro do blockchain, entendeu? Então, o que está acontecendo? A gente inverteu o processo. A gente pegou essa experiência da equipe nossa, da programação do blockchain, da certificação, da programação do blockchain para o inventário em blockchain e também da experiência, da troca de experiência, das conversas que a gente teve com a equipe de blockchain da B4, e a gente falou assim, pô, legal, a B4 também já faz isso. Você tá vendo como a inovação é a conexão? Eu não concorro... E não se inova sem trocar conhecimento. Eu não concorro com a B4. Pelo contrário, eu gero clientes para trazer para a B4, convencer eles que a B4 é o canal para vender depois, né? Porque vai ser eu vou shopping Cidade Jardim, você entra lá, você vê quais são as grifes que tem lá, né? Só vai comprar lá quem tem dinheiro para comprar coisa boa. Então nós vamos ser a B4 vai ser o shopping Cidade Jardim do carbono, né? Do crédito carbono, fazendo uma analogia bem assim, simplória, naturalmente, mas para as pessoas entenderem, tá? Então, esse está sendo o diferencial. A gente está levando para dentro da Bosch, eu fiz um questionário, e aí a gente utiliza muito a inteligência artificial, porque ela é também uma outra inovação tecnológica importante, e ela vai aprendendo com você. Então a gente tá lidando com uma inteligência que ela vai aprendendo qual é a linguagem do Carlos Alexandre, da B4, da Carbonmet, da C-Cycle, e aí ela vai transversalizando. E a cada vez que eu tenho uma dinâmica com um cliente, por uma exigência de performance
da cadeia produtiva dele, e eu coloco todas aquelas referências bibliográficas, documentação, site de cada um, conceitos, e a inteligência traduz aquilo, e depois a gente pega aquele material e a gente, aí sim entra a nossa mente, né, que a gente vem e coloca a cereja do bolo. Não, inteligência artificial, isso aqui é o pulo do gato, só nós que conseguimos fazer, que a gente é humano, né? Então a gente vai lá e traduz um documento final. E isso que está sendo muito legal. Eu acho que esse é um fator importante que a Carbonmet se posiciona no mercado e está traduzindo. Então o diretor, ele recebe aquilo e ele fala, pô, eu nem tinha noção desse tipo de coisa, entendeu? E ele nem sabe, às vezes, por exemplo, a política ESG de uma Bosch, por exemplo, né? Você imagina a política ESG deles. Primeiro que vem de cima para baixo, porque vem da Alemanha. Então tem que nivelar os outros. Exato. Mas a potencialidade de cada país, de cada unidade da empresa conseguir configurar a adequação e a sistematização para atender a própria diretriz interna do grupo já é um desafio. Nossa, e tem áreas dentro da empresa que não estão ainda conseguindo fazer. Porque elas não têm o quê? Elas não sabem como mensurar e buscar o dado, buscar a informação. Ou tem o dado, e ela não sabe o que fazer com aquele dado. Então a gente está trabalhando através do blockchain, estruturação de dashboards integrados em análise, como analítico, nessa fase que a gente fala de inventário. Então tem pré-inventário, inventário, e a gente vai construindo isso para já ir jogando tudo em nível de blockchain, ou que seja no SaaS, mas o SaaS te traga essa qualidade de informação em dashboard e você possa jogar isso com integridade dentro do blockchain. Então, é mais ou menos essa experiência que a gente está tendo hoje. Que legal. Agora, para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da COP. A gente falou brevemente, mas o quanto se abre nesse momento uma janela de oportunidade, né? Tanto de nós, enquanto Brasil, né? Enquanto altamente capacitados para liderar o mercado de carbono, né? E enquanto empresas também interessadas em levar essa mensagem adiante. Bem, como auditor, eu vou entrar já fazendo uma auditoria da COP, né? Porque eu defendo a COP. Copa complicada. Eu acho que ela tem que acontecer no Brasil. Sim. Ela é importante. Acho que talvez o governo federal aprenda uma lição com essa COP de Belém, né? Porque você tendo um potencial de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Mesmo que fosse no litoral do Nordeste aí, cidades metropolitanas com maior capacidade hoteleira, eles poderiam ter feito como é, por exemplo, uma Copa do Mundo, ou como é, por exemplo, uma Olimpíada. Você poderia escolher sedes para poder desenvolver a COP. Muito falou de fazer as agendas com autoridades no Rio de Janeiro e as temáticas em Belém, já resolveria metade do problema. Sim, entendeu? Poderia ter lá mais política em Belém e a gente poder ter as outras esferas aonde está concentrado. Você vai falar de mercado de capital? Aonde está o dinheiro? São Paulo. Onde está a indústria? São Paulo. Então vamos trazer para cá as temáticas que têm a ver com isso e o resultado disso vai para um comitê especial lá. Então assim, e a crítica da pegada ambiental, né? A pegada ambiental da COP30 no Brasil é vergonhosa. Tem um greenwashing dentro da COP. A COP é um greenwashing por natureza. Então ela está criando um evento para se discutir a questão ambiental e ela foi constituída com uma fragilidade tremenda, desde o impacto da estrada lá na floresta, a impacto no rio, para você poder chegar com os transatlânticos lá que vão servir de hotel, porque estava se cobrando, né, milhares de reais para conseguir um hotel ali simplório até às vezes, e não conseguia. Agora veio uma lei lá e melhorou, né? Você está conseguindo aí pelo menos pagar 5 mil reais por uma semana de estadia lá. Essa semana a gente já verificou alguns casos assim, porque a Marina interveio e o governo federal também. Tirando a crítica, vamos para o lado bom da COP, né? Eu acho que é importante ela acontecer no Brasil. O Brasil, ele é palco realmente do maior lastro de crédito de carbono natural que nós temos e também um lastro gigantesco na indústria, porque nós somos um país continental e a nossa indústria, ela é, né, punjante, poderia ser bem melhor se tivesse outro tipo de política pública voltada para isso, mas mesmo assim a gente tem uma importância muito grande. Nós vamos estar na COP em várias frentes. Uma que é apresentando o primeiro crédito de carbono blockchain, que a gente vai ter o certificado e vamos lançar lá, que é da Fazenda Jardineira, no Maranhão.
ela é uma fazenda vinculada junto do Parque Nacional Nascentes do Parnaíba, e aí a gente vai transformar a fazenda que está dentro da área de plano de manejo, toda ela, a parte dela que não está dentro do parque, nós vamos transformar numa RPPN, que é uma reserva particular de patrimônio natural, com parceria com a Universidade Federal do Maranhão, para trabalhar um modelo de ecovila lá dentro também para pesquisadores, para laboratório de pesquisa, e com isso a gente também institui ali, né, um projeto de controle de incêndio, para dar apoio para o próprio parque, que às vezes não tem recurso para isso, estão passando lá por um perrengue de incêndio nos últimos dias. Então nós vamos estar na COP com isso, nós estamos com um braço nosso que se chama DIP, Comunicação. Ela é um departamento dentro da Carbonmet, ela é uma outra empresa, que ela é um tipo de holding a gente tem, e ela faz o que a gente está fazendo aqui hoje, ela é responsável pela parte de comunicação. Legal. Então nós temos toda uma equipe que faz o podcast, que vai ser lançado o nosso podcast agora, porque a gente tem a estrutura lá no CPQD, né, no TQA, e um dos primeiros convidados vai ser a B4. A B4 vai estar lá falando, viu, moça? Você, o Odair, sua equipe estão convidados já aqui oficialmente para inaugurar o podcast que a Carbonmet vai instituir lá. Mas, assim, nós vamos estar presentes porque a DIP ela fechou um contrato com o ICLEI. E ela vai estar documentando todo o trabalho do ICLEI na COP. Só que a gente vai ter uns hiatos lá. Daí ela vai aproveitar para cobrir a nossa parceria com a Diax Carbon, que nós temos reuniões com o governo de Dubai para oferecer os nossos créditos de carbono que nós estamos lançando. Nós temos também reuniões lá que estão sendo transversalizadas com a Vale, né? E vamos também estar lá fazendo network todos os dias, né? Que é um dos grandes objetivos também. Mas a COP ela é um papel importante. Soubemos que a B4 também vai estar com stand lá e vai estar criando toda uma dinâmica que talvez a gente possa estar com vocês lá nessa dinâmica. Ótimo. Vai ser muito legal. Eu acho que quem tem que discutir sustentabilidade é quem entende de sustentabilidade e quem está comprometido com a sustentabilidade, né? Isso é algo que nós temos vários parceiros juntos aí, e nós estamos aí sendo desbravadores, né, bandeirantes nesse processo todo. A COP vai ser muito importante, poderia ser melhor. Eu acho que o que vai ser muito interessante vai ser a pós-COP. E aí a gente quer fazer um evento em Campinas, vamos contar com a B4 lá para poder falar da experiência dela também na COP depois, entre outros convidados, tá? Estamos esperançosos que a COP ela seja, na verdade, aí a chave do cofre. Exatamente. Abra o cofre e agora tá aqui, ó. O Brasil tem essa condição, SBCE tá aí, taxonomia tá aqui, temos vários atores, dentre eles nós temos o B4, Carbonmet, os outros colegas concorrentes e pessoal que está no mercado, que todo mundo é competente, todo mundo tem bom projeto. Eu tenho uma filosofia assim, cara, eu não preciso crescer denegrindo ninguém, desfazendo de ninguém. E eu tenho uma consciência muito grande com o tempo de vida e de trabalho no mercado, que o mercado que escolhe com quem ele quer trabalhar. Ele vai escolher. Ele vai escolher por uma série de critérios. Ele se regula, né? Você tem que estar preparado para o momento, né? Eu acho que esse que é o desafio que a gente tem. É uma satisfação poder estar aqui e estar com vocês na COP lá vai ser outra satisfação. Será um prazer para a gente também. Pessoal, e assim a gente encerra mais esse programa aqui da B4, levando para você consciência, sustentabilidade, economia verde, finanças regenerativas, e hoje conhecendo um pouquinho melhor da Carbonmet por meio do seu CEO, o Carlos Alexandre, que está aqui com a gente. Carlos, muito obrigado pela sua presença, seja sempre bem-vindo, você é um dos grandes parceiros que acreditou na B4 lá no começo, antes das manchetes de jornais, que depois fica até mais fácil, né? Mas aquele que acreditou antes das manchetes de jornais, então isso pra gente é um motivo de muita gratidão e de respeito também pela trajetória de vocês. Obrigado. Eu agradeço imensamente a oportunidade de ter conhecido vocês, também de conseguir alcançar a homologação, né? Porque são amigos. A gente dá trabalho, né? Não dá para mentir. Homologou a CECICLE, homologou a Carbonmet. Para homologar, nós tivemos que caminhar e ter core competência comprovada. E isso, para nós, o selo que a gente recebeu de vocês, né? Está no site da B4 lá, no site da Carbonmet também, www.carbonmet.com.br. É uma satisfação a gente poder estar construindo, né, o mercado de carbono com
com honestidade, antes de mais de propósito, né? Honestidade intelectual e honestidade de propósito. Acho que é isso que une muito a CarbonMatch e a B4, né? Acreditar que a gente pode fazer diferente e que não é fácil, mas a gente está alcançando méritos aí, resultados bastante proativos. Que bom, fico feliz. Obrigado mais uma vez. E você que nos acompanha também, meu muito obrigado. Siga a B4 nas redes sociais, acesse o nosso site b4.capital e o nosso portal também, onde lá tem muitas informações, notícias que falam sobre finanças regenerativas, economia verde, sustentabilidade, mercado de crédito de carbono, porque o nosso papel também é disseminar informação e conhecimento. Então você acessa portal b4.capital, você tem acesso ao nosso portal de notícias, e b4.capital é o site que tem e conta tudo sobre a B4. Um grande abraço a você, até a próxima.